Irmãs, aí agora nós vamos orar, que é pra Deus enviar alguém pra ser coordenadora junto com a irmã Joaquina Ferreira, que aí o dia que uma não tiver, a outra vai estar. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, eu sou Elinadab Alves, esse aqui é o canal Regentes Excelentes. Inclusive já quero pedir para você se inscrever nesse canal e fazer parte da nossa família. E nesses dias eu estou apresentando a série Lideranças Excelentes. Eu estou mostrando todas as pessoas que precisam trabalhar para ajudar os regentes na condução dos seus conjuntos. Eu já estou quase encerrando a parte onde eu falo dos coordenadores, mas hoje eu preciso chamar a atenção para uma situação que é bastante grave nessa relação. Há uns dias atrás eu coloquei um vídeo aqui no canal falando sobre os principais erros que alguns pastores cometem quando vão nomear a coordenação de um conjunto. E um desses erros é exatamente a falta de clareza em quem vai ser o primeiro coordenador e em quem vai ser o segundo coordenador. Infelizmente é muito comum alguns pastores acharem que basta colocar fulano e beltrano para serem coordenadores e deixar que eles dois vão trabalhar juntos ou que eles três trabalhem juntos sem precisar definir quem é quem nessa relação. Isso só dá certo no início da relação e se as coisas estiverem caminhando bem. No dia em que começarem a acontecer problemas e que essas pessoas precisarem colocar a mão na massa mesmo e mostrar que veio, se essa relação não estiver bem definida em quem é quem, pode acreditar que vai dar problema e daqui a pouco você vai entender por quê. Mas antes de te explicar exatamente o porquê que é importante haver essa classificação, eu quero apenas reforçar a ideia de que ter um segundo coordenador é altamente necessário dentro de um conjunto. É muito saudável para o funcionamento dessa estrutura ter mais que uma pessoa ocupando a mesma função. Por quê? Porque nós somos humanos, porque precisamos de ajuda, porque estamos suscetíveis a muitas coisas que em alguns momentos podem nos impossibilitar de executar a nossa função, e dessa forma nós temos aí vários motivos que eu poderia elencar para justificar a necessidade de nós termos alguém do nosso lado em qualquer parte dessa estrutura. Para o caso específico aqui da coordenação, vale lembrar também que todos os cuidados que se tem ao nomear um coordenador, precisa-se ter ao nomear o segundo coordenador. Todas aquelas características que são necessárias ao primeiro coordenador, precisam também ser necessárias ao segundo coordenador. Todos aqueles erros que os coordenadores costumam cometer, os segundos coordenadores também estão suscetíveis e é claro que precisam ter os mesmos cuidados para evitá-los. E para simplificar isso, basta os primeiros coordenadores, os segundos coordenadores entenderem que estão no mesmo barquinho, no mesmo projeto, no mesmo ideal, e dessa forma é bom que eles estejam muito alinhados, muito afinados com esse propósito e com essa missão. Eu quero deixar claro que eu concordo quando os pastores dizem que vamos arrumar aqui o fulano e o beltrano para serem coordenadores dos conjuntos e eles vão trabalhar juntos. Eu gosto dessa frase. Eles vão trabalhar juntos. Só que ao fazer essa nomeação, essa não pode ser a única condição. Eles vão trabalhar juntos. Quando a gente fala de coordenadores de conjuntos, e agora que vocês já entenderam exatamente qual que é o papel dos coordenadores, aí entra em questão um grande dilema. Duas pessoas pensando juntas, maravilhoso. Duas pessoas olhando, assistindo uma cena juntos, perfeito. Duas pessoas colocando as mãos para executar uma determinada tarefa, maravilha, vai fazer em menos tempo. Duas pessoas caminhando juntas, perfeito. Mas se eu te pedir para imaginar duas pessoas conversando ao mesmo tempo, dando orientações ao mesmo tempo, aí já fica mais fácil você entender que não vai ser muito legal. E é exatamente esse o ponto que determina a necessidade de a gente saber quem que é o primeiro e quem que é o segundo. Porque essas pessoas realmente podem pensar juntas, podem desenvolver planos juntas. Essas pessoas podem
colocar a mão na massa juntas e executar coisas em conjunto. Mas na hora de falar, para ser saudável, é necessário que uma dessas pessoas tenha o poder de fala. Quando eu falo aqui em ter o poder de fala, é importante que vocês não associem isso com aquela questão de eu mando aqui. É só uma questão de organização. Então, se eu sou o primeiro coordenador e eu tenho uma pessoa para coordenar juntamente comigo, é importante que nós pensemos juntos, que nós vejamos juntos, que nós ouçamos juntos, que nós executemos juntos. Mas na hora de passar instruções para essa liderança, se eu sou o primeiro, é importante que eu faça isso. A chance de dar errado é infinitamente menor. Deixa eu dar um exemplo na prática para vocês entenderem como é que isso funciona. Imagine que o coordenador, num determinado dia, teve lá uma ideia. Ele achou, por exemplo, que é importante criar ali dentro do conjunto um esquema de visitas para visitar os enfermos, ou então as pessoas que estão faltando, etc. Ele teve essa ideia. Ponto. Ele vai chamar o coordenador e eles dois vão trabalhar juntos em cima dessa ideia. Então ele vai falar o que ele pensa, ele vai ouvir o que o segundo coordenador pensa, ele certamente vai comentar com o segundo o que os olhos dele veem, o segundo vai comentar com ele o que é que ele percebe ali nessa questão. Dentro dessa premissa, significa dizer que os dois estão trabalhando no mesmo projeto. Os dois estão montando um projeto de visitação e ok, isso vai ficar pronto. Vai chegar um momento em que isso que ficou pronto precisa ser comunicado com o restante dessa liderança. Precisa ser comunicado com o conjunto. É nessa hora que essas outras pessoas vão precisar saber quem é quem dentro dessa relação. Quem é a pessoa que vai para a frente do conjunto para falar sobre isso? Quem é a pessoa que vai para a reunião para falar sobre isso com a liderança? Na hora em que as pessoas tiverem dúvidas e precisarem de respostas sobre esse projeto, quem é que elas vão procurar? Se o pastor precisar falar com alguém sobre esse projeto, exatamente com quem ele vai falar? Pensar nessa estrutura dessa forma elimina recadinhos, elimina disse-me-disse, elimina mal-entendidos, elimina uma série de erros secundários que vêm quando essa estrutura não é bem formada, porque as pessoas saberão exatamente a quem recorrer. Combinado assim? Então, quando os pastores dizem Fulano e Beltrano vão trabalhar na coordenação juntos, ok, maravilhoso essa ideia. Significa que eles vão poder pensar juntos, que eles vão poder executar juntos, vão ver coisas juntos, vão ouvir juntos. Mas é importante designar quem é quem, para quê? Na hora de conversar com o restante da liderança, se saiba quem é que vai produzir essa conversa. Ah, Eli, mas aí o segundo só vai fazer alguma coisa quando o primeiro não estiver? Não, apesar de essa aí ser uma ideia que é bastante divulgada e na cabeça das pessoas fica parecendo que é assim, é exatamente o contrário. O segundo coordenador é para trabalhar tanto quanto o primeiro. Eles dois trabalhando juntos se aliviam, ajudam a carregar a função. A única diferença, e é exatamente aonde se faz necessário saber quem é o primeiro e quem é o segundo, é na hora de comunicar com o restante da equipe. Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer simples. Parece ser tão simples que em alguns lugares isso nem é designado dessa forma. Mas o que eu posso lhes garantir é que a falta dessa designação, a falta dessa estruturação é altamente prejudicial. Sobretudo na hora de resolver problemas. Quando essas pessoas começam a utilizar o poder da fala simultaneamente, isso é altamente prejudicial para o conjunto, traz grandes problemas ali no meio da liderança. E na hora de resolver essa duplicidade de informação, normalmente essas pessoas acabam ficando constrangidas, criando diferenças, barreiras entre uma e outra, o que não é legal. Muitos pastores acabam deixando de fazer essa nomeação da forma correta porque acham que vai ser um demérito se disser que alguém será o segundo de um outro alguém. É claro que não é. Isso é apenas uma forma de organizar, uma forma de estruturar e conforme eu estou deixando muito claro aqui, o peso é exatamente igual, as características são exatamente iguais, a necessidade dos acertos, do olhar, da visão, é tudo exatamente igual. E só para deixar claro, esse segundo coordenador,
Se amanhã, numa eventualidade, ele precisar ocupar o lugar do primeiro, ele precisar passar a ser o primeiro, ele só conseguirá fazer isso se, ao longo do tempo, ele tiver sentido o mesmo peso que o primeiro sentiu, ter tido o mesmo modelo de visão, ter trabalhado nos mesmos projetos, ter pensado nas mesmas ideias. Se ele tiver conseguido fazer tudo em conjunto com o primeiro, o dia que ele precisar fazer essa migração de posto, vai ser apenas uma continuidade. O conjunto não vai sofrer com essa transição. Isso é bem contrário do que a gente vê na grande maioria dos casos. Existem muitas pessoas que ocupam o cargo de segundo coordenador e acham que ele só vai trabalhar o dia que o primeiro faltar, o dia que o primeiro for embora, o dia que o primeiro deixar de ser, aí que ele vai chegar. Não. Pensar desse jeito significa apenas que o dia em que ele precisar assumir esse posto, ele vai apenas chegar num terreno sem conhecer absolutamente nada do que estava acontecendo ali, o que é bastante prejudicial para o conjunto. Com esse vídeo de hoje, eu espero que tenha ficado claro para você o porquê que é importante saber quem é quem dentro dessa coordenação. Se você estiver envolvido na coordenação de um conjunto e isso não estiver claro, eu sugiro que você procure imediatamente o pastor da sua igreja e fale abertamente com ele sobre esse assunto. Fale com tranquilidade. Converse com ele sobre essa necessidade. Jogue fora a vaidade de eu quero ser o primeiro, eu tenho que ser o primeiro. Entenda que você está nessa estrutura não é para segurar um status. Você está nisso aqui para trabalhar. Você está nisso para servir. Se você é primeiro, segundo, terceiro ou décimo, não importa em qual classificação você esteja, porque isso não altera o seu poder de servir. E se o Senhor é pastor e vai nomear pessoas para compor a coordenação de um conjunto ou a coordenação de qualquer departamento da igreja, lembrem-se, a informação de que vocês vão trabalhar juntos é ótima, mas ela não pode ser isolada. Ela precisa ser embasada por quem é quem dentro dessa coordenação. E se você é regente, está na luta aí com o seu conjunto e ele não tem um coordenador, agora já não há mais motivos para você ficar nessa luta desenfreada, quebrando a cabeça e padecendo de domingo a domingo, né? Você só precisa agora de ter a iniciativa de procurar o seu pastor, falar sobre esse assunto com ele, mostrar esse conteúdo para ele e pedir então para que ele nomeie pessoas para coordenar essa estrutura. Eu acredito que ele vai abraçar essa ideia porque é para o bem do seu conjunto. Lembrando, obviamente, que coordenador é diferente de dirigente. A grande maioria dos conjuntos tem dirigentes, mas existem muitos conjuntos que não têm coordenadores e isso faz muita falta. Então é isso, meus amigos. A partir de hoje, façam o possível para que os seus conjuntos tenham primeiro coordenador e segundo coordenador. E que você saiba chamá-los pelo nome, que você saiba exatamente quem é quem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e te encha de excelência. Até a próxima. Tchau.